Estamos de volta com o segundo bloco do programa A Bola do Jogo. E olha, vou dar um recadinho muito bacana para você que quer comprar com qualidade e economia. O lugar certo é Supermercados Iguatemi, o supermercado da sua família. Olha, então toda semana ofertas incríveis que cabem no seu bolso. Toda semana tem aquele jornalzinho de ofertas incríveis com aqueles preços que só encontram lá no Supermercado Iguatemi, tá, pessoal? E essa semana aqui de Carnaval não podia ser diferente, né? O Carnaval acabando nessa terça-feira, né? Mas a folia de ofertas continua lá no nosso querido Supermercado Iguatemi. Mandar um abraço pro Renato, grande seu Renato, que sempre tá lá muito prestativo e com um carinho muito grande aí com os seus clientes, né? Olha, setor aí de padaria com preço incrível, pãozinho tá com preço muito bom, né? Setores aqueles bolos também com preços incríveis. E o setor de açougue, então, rapaz, eu passei lá, bati um papo com o grande Marcelão, hein? Melhor açougueira da cidade, o gordinho São Paulino, Carreirinha, Ludmilla, o pessoal lá falando que foi incrível esse final de semana de Carnaval, venderam muitas carnes aí de primeira qualidade. E você também, hein, que vai fazer isso, churrasco, quer comprar aquela mistura aí para sua casa, passa lá então no açougue do Supermercado Iguatemi. Então, hortifruti, todos os setores aí também do Supermercado Iguatemi com preços incríveis. Passa também lá na Make Iguatemi com o doutor da bola, Álvaro Ribeiro, que gosta de passar aquelas maquiagens aí. Ele comprou aquelas maquiagens lá, passou e foi pro Carnaval, lá, passou lá, falou, Priscila, quero aquelas maquiagens. Passa como o doutor da bola, Álvaro Ribeiro, e passa lá. Então, Make Iguatemi tem tudo que você precisa para ficar bonitão ou bonitona. Olha, você que tem aquele sonho de ter o seu iPhone, conversa com o Renatinho, que na seção de eletrônicos também tem iPhone, tem também para você aqueles fones de ouvido, tem tudo lá, passa lá e bate um papo. Você quer gás e água? Tem também através do telefone 4034 1021. Olha lá o WhatsApp da economia através do 94362 1119. Vou repetir mais uma vez o WhatsApp aí da economia, 94362 1119. Supermercado Iguatemi, o supermercado da sua família. Bom, pessoal, então a gente tava aí repercutindo esse jogão de bola aí do Red Bull Bragantino, né, contra o São Bernardo. Realmente, sempre que vem aqui a Bragança Paulista, São Bernardo é uma equipe muito forte, né? Apesar de estar aí há quase 8 meses sem vencer como visitante, aliás, sempre é uma equipe que, jogando fora de casa, uma equipe que sempre arranca os empates, né? Então, nós acompanhamos esse jogo, estava lá junto com o Álvaro Ribeiro. Hoje não está aqui junto com a gente, está curtindo o Carnaval, lá junto com o Valdir Telec e toda a nossa equipe aqui do programa Bola do Jogo, mas esteve comigo lá no sábado, no jogo, acompanhando. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou pedir para os meninos colocarem na tela, então, pra gente aí os melhores momentos desta partida, então, entre Red Bull Bragantino e São Bernardo, tá? Pode pôr na tela, então, pra gente aí, São Bernardo e Red Bull Bragantino 1-1 aqui em Bragança Paulista. E ele está lá de folga hoje, mas ele mandou pra gente aqui então a sua análise desse jogão de bola. Então vamos lá saber o que o doutor da bola, Álvaro Ribeiro, ele ficou aí, as pretensões que ele achou dessa partida. Alvarão, então amigo, esse empate entre Red Bull Bragantino e São Bernardo 1-1, o que você achou dessa partida, amigo? Boa noite aí, os amigos da TV Altiora, né, a bola do jogo, né? Nessa edição de Carnaval aí, espero que o pessoal não tenha rasgado a fantasia. É um programa todo especial, né? E realmente, falando dessa partida do final de semana, o Bragantino acabou, pelas imagens que você vê, o Bragantino acabou cedendo o empate para o São Bernardo. Um jogo difícil, os adversários têm se fechado dentro na visão Marcelão, dificultando o jogo do time do Bragantino. O time do Red Bull Bragantino abriu o placar, mas não conseguiu manter a superioridade dentro da partida. E depois, logo em seguida, 2 minutos, uma bola parada, né? Uma falta contestável, uma falta que acho que houve muito rigor na marcação dela. O time do Red Bull acabou cedendo o empate. O empate, mais uma vez, deixa de ganhar 2 pontos, não é que ganha o ponto, deixa de ganhar 2 pontos, porque dentro de casa tem que sempre fazer a lição de casa. Achei que o time teve uma evolução, foi um empate diferente das outras oportunidades, onde a equipe criou, precisa chutar um pouquinho mais, tá tentando entrar com bola e tudo, não dá,
tem que chutar um pouquinho mais e um pouquinho mais de mobilidade. E a chegada desse menino Lincoln aí, que estava no Fenerbahçe lá da Turquia, pode ser o jogador que a gente precisava chegar para esse meio aí, para criar um jogador com mais versatilidade. O placar de 1-1, né? Não foi de todo bom, não. Foi um placar até muito ruim para o Bragantino, porque deixa de somar 3 pontos, somar um só. Agora vamos estar aguardando aí, tem a sequência da rodada agora no meio de semana, na quarta-feira de cinza. Pega a Macaca que vem de uma vitória importante sobre o Tricolor Paulista, né? E vem motivada, a Macaca vem motivada para enfrentar o Bragantino nessa quarta-feira de cinzas aqui no Marcelão Labizão. É isso mesmo, Alvarão. É um jogo difícil aí pro Red Bull Bragantino contra a Macaca na próxima rodada, né? Um duelo aí, um clássico, na verdade, né? Entre Red Bull Bragantino e Ponte Preta. A Ponte Preta que vem num momento muito bom aí na competição. E eu queria saber já de você, Álvaro. Então, quais são as suas pretensões para esse duelo? Como você acha que você já projeta esse duelo aí pro Red Bull Bragantino na próxima rodada? Nessa rodada no meio de semana agora, quarta-feira de cinza, tem a Ponte Preta, Macaca Campineira, que fora de casa tem buscado resultados importantes, dentro de casa tem vencido um adversário difícil para os adversários, para os adversários também, e vem aqui jogar em Bragança, vai jogar também com toda certeza, fechadinha, é um time forte, um time que sabe jogar no contragolpe, mais um desafio para o Red Bull Bragantino nesse meio de semana. Vamos torcer para o Bragantino fazer uma boa partida, se encontrar dentro do jogo e buscar a sua primeira vitória dentro do Marcelão Labizão aqui. Tá difícil, hein? Tá difícil do Red Bull Bragantino emplacar a primeira vitória. Vamos ver se emplaca a primeira vitória neste meio de semana. O Bragantino, para mim, é favorito, vence 2-0. Então vocês viram aí a análise, né, do Álvaro Ribeiro, né? Então realmente o técnico Pedro Caixinha falou depois aí sobre algumas partes do sistema de jogo que ele adotou, que ali os pontas estavam dando aqueles vacilos, né? Uma coisa que também que eu anotei aí que ele falou, que eu particularmente não lembrava ou não tinha visto ele falar sobre a arbitragem, né? Que foi prejudicado na primeira rodada, enfim, muitas coisas, né? E o técnico Pedro Caixinha também bateu um papo com a gente lá, comigo, com os meninos, colegas de imprensa que estavam lá nesse jogo, na coletiva então. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer então um trecho aí da coletiva do Mister Pedrão, como diz o Álvaro Ribeiro, o técnico Pedro Caixinha. Deixa-nos tristes porque em termos daquilo que foi a produção da equipa, ao longo dos diferentes jogos, o Água Santa foi um bocadinho diferente, o Botafogo, aquela primeira parte muito boa, na segunda parte não tivemos tão bem, o Palmeiras muito bem a partir dos 20 minutos, e hoje um jogo muito dividido, muito preso, muito amarrado, onde não se conseguiram encontrar muitas soluções. Mas vamos à história do jogo. Eu acho que não entramos bem no jogo, ela foi logo 1 minuto e meio, o adversário já tinha chegado ao nosso golo 2 vezes. Porque a bola de saída, que para nós é fundamental, nós perdemos essa segunda bola e permitiu que o adversário fosse. E isso custou-nos entrar no jogo. Para aí quase até aos minuto 15. Muito esforço, muito sacrifício, muita entrega, mas pouca claridade. Mas conseguimos levar o jogo depois para a última zona, como é normal a nossa forma de jogar. Não tivemos depois foi tanta claridade quando chegámos nessa última zona. Verificámos nesse momento que faltava ali alguma dinâmica no meio campo, que teria que ser um bocadinho diferente, porque com a baixada do centroavante deles sobre o Jadson, e o Jadson não ter tanta mobilidade, anulou-los ali. Não termos muita capacidade de circular a bola rápido pelo corredor. A bola circulava, mas era muito de pé para pé, não tanto queimando estações e permitindo ao adversário chegar sempre próximo ou mais próximo para pressionar. Não conseguimos criar situações de atacar a profundidade pela beirada e depois não tivemos tanta clarividência em termos daquilo que foi o último passe. Há um passe muito bom do Jadson, quase perto do final do primeiro tempo, para o Talisson, que não se conseguem encontrar ali, que ficaria
mais próximo do gol. Tentámos fazer essas alterações ao intervalo, com a alteração do Elinho pelo Talisson e mudando o meio campo um pouco mais a 4 para ter superioridade no 2 contra 1 e depois poder fazer um 4 contra 3 na globalidade ali. A equipa conseguiu isso e fruto disso há uma jogada que é terminada muito bem pelo Andrés, com aquele centro que cruza toda a área, precisamente desse posicionamento. Logo a seguir veio o golo anulado, a equipa continuou e depois vem o golo e desfocámos um pouco. Porquê é que eu digo que desfocámos um pouco? Porque depois de fazermos um golo, nós temos um princípio, e acho que deve ser transversal ao futebol, que uma equipa, quando faz um golo, a outra equipa vai ter sempre uma reação. E os primeiros 5 minutos são fundamentais para travar essa reação. Algo que nós temos que controlar, e diz apenas respeito para nós, e temos que ser penalizados por isso, e isso tem vindo a acontecer de uma maneira repetida, é que o lance, não sei se foi canto, se foi mão, se o que é que foi originado por uma perda de bola nossa, que nós entendemos que não pode acontecer daquela maneira. Já a decisão do árbitro é outra história. Nós nunca vamos estar a contestar o árbitro, nem nada disso, mas há coisas que acontecem e que dizem respeito às regras de jogo, ok? E essas regras de jogo são imutáveis e não podem ser entendidas de uma outra maneira. Nós off the record para vocês, porque temos um canal direto com aquilo que é a Federação Paulista, que tem uma abertura total. Eu não sei se vocês se lembram, mas no jogo com o Água Santa, ao minuto 6, há uma entrada para expulsão, confirmada pela Federação no Bruninho, e depois há um lance de uma mão também, confirmado que seria um penalti, ou seja, isto custou-nos o primeiro jogo. Esta situação aqui, dependendo de nós o controle de não perder essa bola, eu perguntei ao quarto árbitro, porque toda a gente o árbitro indicou o canto, e eu perguntei ao quarto árbitro o que é que aconteceu para se ter mudado a decisão. E a comunicação foi que o VAR disse-nos que era mão. Naquilo que eu conheço e no que fui instruído em termos daquilo que é o VAR não tem intervenção de qualquer maneira numa situação, se a mão fosse dentro da área, estamos todos de acordo, mas numa situação que não é penalti, não pode, senão teria que mandar todo o jogo, isto é falta, aquilo não é falta, isto é o que é. Mas pronto, foi isto que aconteceu em termos da comunicação com o quarto árbitro, e nesse sentido nós não podemos controlar, penso que fomos penalizados nesse sentido. Controlar a não perda naquele momento, isso teríamos de ter controlado e também ter uma atitude no pós 5 minutos. A partir daí, perdemos muito o foco. A equipa tentou, foi contra a parede, tomou más decisões, expôs muito às transições adversárias, que acabaram até por não ser muitas, mas com más decisões e com más posicionamentos e a querer fazer as coisas com muita intensidade e pouca claridade, às vezes não é a melhor solução. E penso que esta foi de facto a história do jogo. Qual que foi a conversa no vestiário para a volta do segundo tempo? Lógico, teve a substituição e o Elinho que entrou bem na partida, você até citou um pouco agora também na resposta anterior, que foi mais para dar uma movimentação também no meio campo, tentar uma superioridade numérica. Qual que foi essa conversa no vestiário? E uma outra pergunta por gentileza. Contra a equipe do Novo Horizontino, o primeiro gol veio em lançamento, né? Um lançamento do Nathan Mendes para o gol do Capixaba, e o segundo uma circunstância um pouco mais diferente, o goleiro do adversário já estava fora da grande área. Porque esse time do Red Bull Bragantino, às vezes tem muitas dificuldades de criar com a bola nos pés, com a bola nos chãos, e acaba às vezes fazendo muitos cruzamentos. Não, eu acho que hoje até fizemos muito poucos cruzamentos. Quando nós temos um 9 nominal, e nós temos insistido muito para que os nossos médios cheguem e pisem na área, para termos presença na área, eu acho que no segundo tempo nós fizemos muito poucos cruzamentos. Que tipo de cruzamentos estou eu a falar? Cruzamentos maioritariamente com o pé fechado, porque não chegámos a algumas exceções com os nossos laterais, que aí tinham normalmente o pé natural de fazer o cruzamento, mas os nossos pontas, quer o Henry, quer o Elinho, em movimentos em que vinham para dentro, a bola tinha que chegar à área. E a bola não chegou na área. Quando a bola chega na área é que decidem os jogos.
E nós no último jogo tivemos muito mais vezes a bola na área, tivemos muito mais presença de bola na área e tivemos também muito mais velocidade de desdobramento em termos daquilo que foi a nossa transição de defesa-ataque, em termos do momento em que recuperávamos a bola. Eu acho que hoje o que faltou foi essencialmente isso, no segundo tempo. Para além de outra coisa, se nós queremos ter presença na área, se a bola está do lado direito, onde é que deve estar, no seu entendimento, o ponta do lado esquerdo? E estava. Lembra-se daquele lance do Henry, em que ele, precisamente por não estar bem posicionado, não consegue atacar a bola e a bola passa-lhe por cima. A mesma coisa aconteceu também num lance que foi para o Elinho, e ele estava também fora desse espaço. Então os nossos pontas têm que entender, quando a bola está do lado contrário, tem que fechar a segunda trave, tem que aparecer a fechar aquele espaço. E isso hoje não aconteceu. O número de cruzamentos, para além de não ter sido tão claro, nem tão efetivo, não foi feito quando tinha que ser feito. O que é que falámos ao intervalo? Falámos em termos de tentar corrigir o posicionamento do nosso tiro de meta na nossa saída, onde queríamos que os nossos laterais estivessem bem mais baixos. Se lembra, no primeiro tempo, o nosso primeiro tiro de meta acabou com a bola a sair pela lateral, precisamente porque o Andrés não estava a atrair o lateral deles contrário, e quando isso acontecia, levava a uma outra coisa. Eles ficavam 2 contra 2 em campo aberto, com os zagueiros, porque tinham que vir tapar os nossos pontas. Então era outra possibilidade de podermos, com um goleiro que temos de pé pesado, colocar a bola nessa profundidade. Depois corrigimos também a nossa pressão no tiro de meta. Como sabe, é individual, e sendo individual não podem haver jogadores livres. Então onde é que estão aqui essas ocupações de espaço e essas referências que temos de ter em conta? E a última foi mais em termos daquilo que era a nossa construção-criação, formando esse quadrado no meio. Ou seja, baixando o Lucas mais com o Jadson, para criar ali logo saída e ligações por dentro, porque o Jadson estava a ser marcado pelo centroavante. Os outros é que iam pressionar quando iam no momento de pressão nos nossos zagueiros, com os nossos laterais a dar sempre a saída por fora. Se o nosso zagueiro fosse pressionado, fazia o 2 contra 1 por fora mais baixo, e depois, nas costas daquilo que seriam os 2 médios deles, estar o Sacha e estar o Gustavinho. E penso que em determinados momentos do jogo, nos primeiros 10 minutos por aí, e em particular nessa ação do Andrés, foi fruto desse novo posicionamento em termos de construção e criação. Foi isso basicamente falando. Que você falou, queria te fazer uma pergunta e depois outra. Nós observamos em alguns momentos, e o DG hoje atua pelo lado esquerdo, você leva o Léo para o lado, o DG pelo lado direito e o Léo pelo lado esquerdo. Em algumas das bolas, o Jadson tentou 1, 2, inversão, errou. O DG tentou uma bola na paralela, 1, 2 bolas na paralela, tentando o Sacha, só que a marcação do São Bernardo é uma marcação que muitas vezes tinha um 2 na sobra com 2 zagueiros muito altos e pegando o Sacha geralmente de frente. Isso é algo que vocês tentaram fazer essa bola entrar? Foi circunstância do jogo mesmo, até mesmo do DG, que ainda está tendo a oportunidade hoje de atuar pelo lado direito? E a outra questão que você citou do Andrés Hurtado, quando você tem um centroavante que, num espaço muito curto, tem muita rapidez, que é o Sacha Inteligência, essa bola, principalmente quando é invertida do Léo Ortiz, seja para o Andrés ou para o Juninho Capixaba, ou até mesmo pelos pontas que estão abertos, ela precisa ser um pouco mais rápida para aproveitar o que o Sacha tem de melhor, que é o sprint rápido num espaço mais curto, como foi aquela bola do Andrés no primeiro tempo que ele cabeceia? Sim, nós, em termos daquilo que são as viradas do jogo, têm que ser sempre seguidas de momentos de aceleração. E uma das coisas que nós trabalhamos muito repetidamente e queremos que isso aconteça, podendo ser também um momento de saída de pressão quando o nosso lateral é pressionado, ou mais à frente, quando recebe e o adversário vem fazendo o balanço e às vezes fica um espaço entre os defesas, é que a bola entra nas costas a pedir uma diagonal. O Sacha é muito inteligente nesses movimentos. Em algumas bolas tivemos que as dividir mais, mas aquilo que pedimos ao Sacha foi que hoje claramente tivesse atuado como um falso 9, mais no primeiro tempo, porque ele tem uma claridade e uma capacidade de jogar no espaço entre linhas, tem uma capacidade de jogar nas costas dos médios, e mesmo assim, sendo pequeno fisicamente, tem um tempo de salto incrível para disputar bolas e ganhar mesmo o flick a zagueiros que têm uma complexão física muito superior à dele.
Não é isso que ele é forte. Queremos-lo tirar desses desgastes. Onde ele é forte é muito na ocupação do espaço. E hoje queríamos isso. Queríamos que os nossos pontas estivessem sempre bem abertos. O Talisson às vezes não tinha tanto aquela paciência de fica aqui porque sai o lateral, obriga a fazer o balanço do zagueiro sair da sua zona de conforto e ter que ir fora, como nós fazemos. E podem sair em espaço para depois atacar a profundidade, e o Sacha vai ter que andar ali sempre fora da zona dos zagueiros e nas costas dos meias. Era isso que procurámos. Mas o que vimos também é que, não querendo fazer logo, porque sentimos que podíamos continuar um pouco mais nos primeiros 10, 15 minutos do segundo tempo, com os mesmos jogadores, com a exceção do Elinho a entrar, e a mesma formação do meio campo a 3, mas passar a dar-lhe uma configuração a 4, onde o Sacha continuava no espaço entre linhas, juntando-se ou o Lucas ou o Gustavinho e fazendo uma construção mais a 2+2, tendo os laterais também a dar essa saída por fora, e depois quando tivesse essa saída por fora, podíamos também ter esses dois que estavam por dentro, que os outros dois estavam por fora, nesse movimento que diz, de podermos atacar as diagonais. No segundo tempo, logo no início, aquela jogada do Andrés é totalmente característica disso. Mas não fomos tão capazes de fazer esse tipo de situações, é verdade. Eu penso que também a forma com o momento, não a forma, o momento com que sofremos o golo, logo a seguir àquilo que era o envião anímico e de prolongar um bocadinho no tempo, também não nos permitiu libertar do jogo. Perdendo o foco na forma como sofremos o golo, ditou tudo, juntou-se tudo, e não conseguimos ter essa clarividência. Boa noite, Pedro Henrique Francisco TV Otiora. Bom, Pedro, no começo da temporada a gente conversou até sobre a preparação nessa pré-temporada. Curta, até nem foi uma pré-temporada, já iniciou. E você me falou até que seriam, no caso, umas 6 semanas de preparação para iniciar uma temporada. Já estamos chegando aí a praticamente umas 6 semanas já que se iniciaram os jogos e tudo mais. A quinta esta. Eu gostaria de saber, então, se você já está achando a equipe numa forma física ideal. E até fugindo também, não fugindo desse assunto que você já falou e tudo mais, mas a sequência sem vitórias aqui incomoda o torcedor, né? E eu queria saber isso de você mais uma vez. Essa ansiedade de jogar aqui para buscar a vitória, hoje, enquanto a equipe do São Bernardo faz 8 meses que não vence jogando como visitante. A última vitória foi em maio do ano passado. Mas eles são uma equipe muito forte. Vocês tentaram, sempre apertando, mas na última linha encontrava dificuldades nessa marcação. As equipes que vêm até Bragança vêm mais fortes e preparadas porque elas querem vencer o Red Bull em todo o jogo. Então, queria saber mais uma vez sobre você. Essa ansiedade agora, nesse início de temporada, de vencer em casa, atrapalha de alguma forma? Não, em primeiro lugar, máximo respeito para o nosso torcedor. O nosso torcedor merece-nos tudo aquilo que nós fazemos em campo para eles, e merecem, obviamente, muito mais do que nós nos temos oferecido nestes 4 jogos. Ou seja, é uma coleta de pontos muito, muito, muito baixa. Em 12 pontos termos 2. Eles sempre nos apoiaram, sempre nos vão continuar a apoiar, e acredito que eles, tal como nós, acreditam que a equipa os vai representar e os vai deixar cheios de orgulho. Tocou numa palavra que para mim é muito forte: ansiedade. Eu não sinto que a equipa tenha ansiedade de jogar aqui. Eu sinto que a equipa tem uma vontade muito grande de vencer. Estamos a tentar que a equipa ganhe algo que tem a ver com uma palavra que para nós é muito importante: regularidade e consistência. Irregularidade e consistência na forma como nos preparamos emocionalmente para o jogo, na forma como colocamos em prática os nossos comportamentos e na forma como temos a ambição e determinação de ganhar. Vinhamos de 2 vitórias consecutivas, e fazer as coisas uma vez, 2 vezes, podem acontecer. 3 vitórias no futebol já começa a ser difícil, e por aí à frente. Então, a mensagem que nós passamos é que não é suficiente, não chega que nós façamos bem um jogo, que façamos bem 2 jogos, que façamos bem 3 jogos. Temos que fazer sempre. E também não é suficiente fazer coisas muito bem num determinado momento do jogo e cometer erros infantis,
porque ainda nos estamos a cometer e porque ainda somos muito penalizados por esses erros infantis. Isto é futebol profissional e temos que, uma vez por todas, entender que isto é rendimento, é resultados. Nós temos uma forma de concorrer para esse rendimento e resultados e não podemos abdicar disso. E é essa consistência, é essa pressão que nós colocamos nos nossos jogadores, que nós colocamos na nossa equipa. E é isso que temos que saber de lidar. E é isso que nos vai levar a fazer crescer para que a equipa compita em qualquer lugar, sem ansiedade, mas sempre com uma vontade férrea de querer ganhar os jogos. É isso que nós queremos. E enquanto isso não acontecer, não vamos ficar satisfeitos. É um processo de construção, está levando o seu tempo, vai levar o seu tempo, mas contem comigo para exigir isso ao máximo e todos os dias, a toda a hora e a qualquer um dos nossos jogadores. Então, pessoal, vocês conferiram aí, então, grande técnico Pedro Caixinha, que bateu um papo aí com a imprensa aí após esse jogo, na coletiva, né? Então, vocês viram aí essa situação, né? E realmente não teve muito o que fazer, a gente precisou realmente questionar. Vocês viram que foi algumas perguntas aí, falando dessa fase ruim aqui em casa, que não vence, né? Não vem de vitórias, então, realmente, a gente tem que falar, é algo que tem que ser falado, incomoda muito o torcedor, mas o técnico Pedro Caixinha, ele disse ali, né, que é uma palavra muito forte, inclusive foi uma pergunta que eu fiz a ele, nessa palavra de ansiedade de vencer em casa e tudo mais, que a equipe estava ansiosa, por isso que não viu resultados, mas realmente o técnico Pedro Caixinha, como sempre, ele nunca esquiva das perguntas, é realmente um excelente técnico e infelizmente a vitória ainda não veio aqui em Bragança Paulista, mas ele realmente é um baita de um técnico, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai daqui a pouquinho destrinchar um pouco mais aí da partida, porque tem a zona mista, hein? O Lincoln, novo camisa 10 aí do Massa Bruta, aí, novo meio-campista que veio do Fenerbahçe da Turquia, bateu um papo comigo, com os colegas de imprensa lá na zona mista, né? Também teve o DG, né, que jogou como titular aí, bateu um papo com a gente. Vamos fazer aquele intervalo rápido, tá? A gente tomar aquela água. Vamos continuar com zona mista, passar para vocês os resultados e tudo mais do Paulista. Mas antes, Prime Imóveis, mais uma vez aí trazendo para vocês aí, então, essa novidade aí que passou o Carnaval, mas as ofertas continuam na Prime. Olha, e vocês que querem comprar aí, não podem perder. Vai lá, fala que vocês viram aqui no programa A Bola do Jogo, as condições são muito boas. Vai lá, bate um papo com toda a equipe na Prime Imóveis e fala, olha, a gente tava lá assistindo o programa A Bola do Jogo e ouvimos que as condições aqui de parcelamento, condições de pagamento à vista são muito boas, que eles vão dar um desconto muito bacana para você aí, ou parcelar em várias vezes para vocês também no cartão aí, tá, pessoal? Então, olha, Prime Imóveis, assim como o Valdir Telec, que comprou aquele sofá muito bacana para compor aí aquelas suas melodias, suas modas de viola. Passa lá então e compra aquele sofá bacana para você relaxar, aquela cama, né, para você dormir com mais conforto e qualidade, aqueles puffs, aquelas cadeiras, você encontra tudo no showroom lá da Prime Imóveis, tá, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, passa lá na Prime Imóveis, compra lá também o móvel que você precisa e fale que ouviu aqui junto com a gente no programa A Bola do Jogo, e tem aí umas condições especiais, tá, pessoal? Muito obrigado então aí ao pessoal da Prime Imóveis. Vamos tomar aquela água, programa Bola do Jogo volta já.